Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos análise pós-jogo de Flamengo 3 Santos 2 pela 34ª rodada do Brasileiro 2022. E como é que vocês estão é mais piada do que pergunta, né? Porque é muito engraçado eu estar perguntando como é que vocês estão, porque eu sei como é que vocês estão, né? Na verdade, vocês estão da mesma forma que eu tô. Todos nós santistas estamos da mesma forma depois desse jogo de ontem, né? Depois desse jogo que fez a gente ficar com tanta raiva, a gente tá com tanta raiva até agora. Mas não é só raiva. Raiva é uma palavra muito fraca, né? Raiva é uma palavra muito fraca. A gente tá com muito mais do que raiva. A gente tá revoltado. A gente tá muito bravo, muito inconformado, furioso com esse resultado de ontem, porque é impressionante como o Santos está sendo prejudicado. É impressionante como o nosso time está sendo prejudicado, como ele está sendo roubado tantas vezes. Essa já mais uma vez que o Santos é prejudicado, mais uma vez que o Santos é roubado, né? E eu nem sei qual que é a vez que isso acontece, nem o número de vezes que isso aconteceu. É um número tão grande que a gente até perde a conta, né? Nesse ano, no Campeonato Brasileiro só, enfim, né? Mas não só no Campeonato Brasileiro, em todas as competições, né? Mas no Campeonato Brasileiro já foram vários, em todas as competições já foram vários, e esse é só mais um, então a gente perde a conta, né? Mas é pra gente ficar muito bravo, e bravo com razão, porque é impressionante como estão prejudicando o Santos, como estão roubando o Santos assim, dessa forma. É um assalto, sinceramente, o Santos está passando por assalto. E eu acho que esse jogo de ontem foi o mais roubado de todos. Esse foi o pior de todos. Foi, assim, pelo menos na minha opinião. É porque são tantos que a gente não pode nem... que nem tem como a gente ficar avaliando, assim, qual que o Santos foi mais, qual que o Santos foi menos. Mas... se esse jogo não foi o mais de todos, que o Santos mais foi prejudicado de todos os jogos que o Santos já foi prejudicado, foi um dos que o Santos mais prejudicou. Um dos que o Santos mais foi prejudicado. Se não foi o mais de todos mesmo. O que o Santos mais teve prejuízo. Enfim, né? É impressionante. O Santos tem um pênalti ao seu favor, que não é marcado. Logo depois desse pênalti, o Flamengo arma contra-ataque, faz o gol, abre o placar. Um golaço, gol de letra do... Eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do jogador do Flamengo que marcou o gol. Mas enfim, não vem ao caso, né? Mas ele marca um gol bonito, ele marca um golaço. Mas enfim, né? Depois do Santos tem um pênalti. Tem um pênalti claro que não é marcado ao seu favor. E daí a jogada continua, o jogo continua, o Flamengo arma contra-ataque e faz o gol. Né? Daí depois disso, a partida fica paralisada por uns minutinhos antes de recomeçar, né? Porque a gente espera, né? A gente espera que o VAR vai chamar, o árbitro de campo pra ir lá no monitor conferir a jogada, né? Pra ver se foi pênalti ou não, enfim. Mas não foi isso. Na verdade, não foi nada disso, né? Eles não entendem como pênalti, e manda o jogo recomeçar, né? Dá o gol pro Flamengo, confirma o gol do Flamengo e manda o jogo recomeçar. E não marca o pênalti pro Santos, quando na verdade era para anular o gol do Flamengo e marcar o pênalti pro Santos. Mas eles não entendem como pênalti. Eles não entenderam como pênalti, né? E daí por isso eles mandam o jogo seguir, dá o gol pro Flamengo e o jogo seguir. Mas foi pênalti, o pênalti foi claro. O comentarista do Premier, Sandro Meirahit, também deu a sua opinião, e ele falou que foi pênalti claro e que o árbitro deveria ter marcado, que deveria ter anulado o gol do Flamengo para marcar o pênalti pro Santos. Anular o gol do Flamengo e marcar o pênalti pro Santos. O próprio Sandro Meirahit falou isso nos comentários dele, enfim, né? Mas não foi isso que aconteceu. E com isso, mais uma vez, o Santos é prejudicado, né? E daí o Santos vai se protestar, né? Claro, com razão, pelo menos o Santos se protestou, o Santos se manifestou depois disso, pelo menos isso, né? O Santos foi lá protestar, se manifestar com razão, né? Enviar uma nota pra CBF, e agora vamos conferir, só que eu vou falar disso pra vocês. Tá aqui, ó, no Globoesporte.com. Santos protesta após erro de arbitragem na derrota para o Flamengo e CBF suspende os envolvidos. Clube divulgou o protesto nas redes sociais e questionou: para que a CBF tem o VAR? Entidade colocou o árbitro de campo e de vídeo em programa de reciclagem. O Santos publicou uma carta aberta com críticas à arbitragem da derrota para o Flamengo por 3-2 nessa terça-feira no Maracanã.
em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo depois, a CBF divulgou uma nota informando a suspensão dos profissionais questionados pelo clube. O Peixe reclama do lance que ocorreu aos 48 minutos do primeiro tempo. Camacho recebeu o passe de Marcos Leonardo, driblou o Mateuzinho e foi derrubado dentro da área. Mas o árbitro André Luiz de Freitas Castro deixou o jogo seguir. Na sequência, veio o gol de Pedro, no caso o gol do Flamengo, enfim. Após conversa com Adriano Milkvist, árbitro de vídeo da partida, André Luiz de Freitas Castro confirmou o gol para o Flamengo. Em sinal de protesto, jogadores e comissão técnica do Santos deixaram o gramado sem falar com a imprensa. O clube também cancelou a entrevista coletiva do técnico interino Orlando Ribeiro e os jogadores não falaram na zona mista do Maracanã. Na carta do Santos, endereçada a Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e a Wilson Feneme, presidente da comissão de arbitragem da entidade, o Santos questionou o porquê da existência do VAR e cobrou a exclusão do árbitro e do árbitro de vídeo, além de que ambos nunca mais trabalhem em jogos do Peixe. O Santos classificou o erro da arbitragem como criminoso e criticou que a entidade não se posicionou após o clube enviar ofícios relatando erros nas partidas do time no Campeonato Brasileiro. Confira a íntegra a carta aberta publicada pelo Santos. O que o Santos escreveu nessa carta. Seguinte, abre aspas. Presidente Edinaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consultoria ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Nos 2 últimos jogos enviamos ofício de erros e nenhuma resposta nós recebemos. Pelo contrário, novamente fomos prejudicados. Em várias partidas, arbitragens tendenciosas. Devemos pensar que é algo direcionado? Para que o senhor Feneme mente que investem em treinamento se esses árbitros não têm um mínimo de preparo? O que mais precisa acontecer? O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros que de tão grosseiros nos levam a pensar a não serem simplesmente erros. Então foi isso que o Santos enviou nessa carta. E daí a CBF se manifesta. A CBF, por sua vez, também soltou uma nota e informou que a comissão de arbitragem da CBF informa que o árbitro André Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milkvist foram incluídos no programa de assistência ao desempenho do árbitro, PADA. A decisão foi tomada após a análise de atuação de ambos durante a partida entre Flamengo e Santos, pelo Brasileirão Açaí 2022. Enfim. Então é isso. Então o Santos reclama, o Santos é prejudicado, reclama para a CBF, manda a carta reclamando, né, se posicionando, se manifestando. E a CBF exclui, né, afasta o árbitro André Luiz e o árbitro de vídeo, como que é o nome dele mesmo, que eu esqueci? O nome dele é... O sobrenome dele é Milkvist, enfim. Tá, enfim, a CBF, ela exclui momentaneamente, pelo menos Adriano Milkvist, que ela afasta, faz o afastamento do árbitro de campo André Luiz e do que estava no VAR nesse jogo, Adriano Milkvist. Enfim, né? Mas, né, vamos assim falar disso, né? Que vergonha, mais uma vez o nosso time sendo prejudicado. Tantas vezes o Santos já foi prejudicado e essa é só mais uma vez das várias vezes que o Santos foi, né? Isso literalmente tá uma vergonha. Isso é falta de profissionalismo, é falta de caráter, é falta de compromisso com o que é certo e com a seriedade, né? Porque a gente não quer ser beneficiado, a gente não precisa disso, a gente não quer isso, a gente não precisa disso, né? A gente não tem necessidade de ser beneficiado, mas a gente não quer e não pode ser prejudicado da forma que a gente está sendo, da forma que a gente foi ontem, da forma que a gente já foi, tantas vezes da forma que a gente foi ontem, né? Tantos jogos Santos foi prejudicado que o Santos deixou de fazer ponto por conta do que foi prejudicial ao Santos, né? Tantos pontos que o Santos perdeu. Tantos pontos que o Santos perdeu só por prejuízo que a arbitragem causou. Só pelas roubadas que a arbitragem fez com o Santos, né? Tantos jogos que o Santos poderia ter ganhado, que o Santos empatou
se não fossem os roubos da arbitragem. Tantos jogos que o Santos perdeu, que o Santos poderia ter ganhado ou pelo menos empatado se não fosse a arbitragem roubando o Santos, prejudicando o Santos. E isso inclui o jogo de ontem também. O Santos poderia pelo menos ter empatado o jogo ontem com o Flamengo se não fosse esse roubo da arbitragem. Se não fosse essa vergonha que a arbitragem tá fazendo com o Santos. Que a gente não sabe, a gente tem a dúvida aí se é uma coisa de propósito, se eles estão fazendo isso de propósito para roubar o Santos na cara dura ou não. Se eles estão fazendo isso intencionalmente, a gente não sabe, né? E leva a gente a crer que pode ser assim, né? Porque só com o Santos que está acontecendo isso, enfim, né? Esse jogo de ontem o Santos poderia ter pelo menos empatado, né? Porque no caso teria anulado o gol do Flamengo e o Santos tinha o pênalti para marcar, né? Se ele fizesse o pênalti, se a gente parar para pensar, o Santos que teria ganhado a partida por 3-2. O Flamengo ganhou de 3-2 do Santos, mas o Santos que poderia ter ganhado de 3-2 se fizesse o que é certo. Se anulasse o gol do Flamengo, marcasse o pênalti pro Santos, e daí o Santos converte esse pênalti. E daí o Santos teria feito esse gol de pênalti, teria feito os outros 2 gols que fez, com o Alex e o Carabarral, né? Daí 3 gols do Santos e os outros 2 gols do Flamengo. Enfim, daí o Santos poderia ter ganhado de 3-2. Se o Santos não tivesse convertido esse pênalti, se tivesse perdido o pênalti, teria sido só 2-2, mas o Santos teria empatado, ganhado 1 ponto fora de casa, enfim, né? Mas o Santos perdeu com a mão da arbitragem no meio disso. Ou melhor, no meio não, na maior parte, 90% do que aconteceu teve a mão da arbitragem. 90% se a gente não for falar mais de 90%, se a gente não for falar 100%, né? Enfim, né? Então o Santos perdeu não por falta de competência, perdeu por roubo da arbitragem, porque o Santos foi competente. O Santos quis encarar o Flamengo, o Santos foi jogar com o Flamengo com vontade. Pelo menos no segundo tempo, o Santos teve vontade de jogar. No primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor? Jogou sim. Todo o mérito do Flamengo por isso. O Flamengo jogou melhor do que o Santos no primeiro tempo. Ninguém tá falando que não jogou. O Flamengo jogou mais do que o Santos no primeiro tempo, jogou melhor. Só que no segundo tempo, o Santos foi pra cima do Flamengo, foi encarar o Flamengo, foi assim, jogar de igual para igual, quis jogar, jogou com vontade, encarou bem o Flamengo no segundo tempo, foi competente, mas não conseguiu ter um resultado que não fosse negativo, que não fosse uma derrota, por conta dessa arbitragem que tá roubando o Santos desse jeito, que tá assaltando o Santos assim dessa forma. É inadmissível. Eu não tô falando isso porque eu sou santista, eu tô falando isso porque é a verdade. Qualquer pessoa que assiste futebol, que tava assistindo esse jogo ontem, qualquer pessoa que torce pra outro time, que não torce nem pro Santos nem pro Flamengo, mas que tava na frente da sua televisão, assistindo o jogo de ontem entre Flamengo e Santos, sabe que o Santos foi prejudicado. Sabe e entende que o Santos foi prejudicado. O próprio flamenguista pode entender isso se ele for rever a partida. Ele vai ter que entender, o próprio flamenguista vai ter que entender que o Santos foi prejudicado. Que o Flamengo ganhou, mas não ganhou por competência. Pelo menos não por 100% de competência. Mas por ajuda da arbitragem. E por mais ajuda da arbitragem do que por própria competência do time do Flamengo. Enfim. Né? Então, é inadmissível, eu tô completamente bravo com isso, completamente revoltado, né? Todos nós estamos, né? E a gente espera que agora isso possa mudar. Assim, não que eu acredite que isso pode mudar, eu não sei se isso vai mudar, sinceramente, né? Mas pelo menos se posicionar, o Santos se posicionou. O Santos se manifestou, pelo menos isso, né? E a arbitragem, né, foi afastada. A CBF tirou o árbitro André Luiz e o árbitro de vídeo, Adriano Milkvist, depois disso que aconteceu, teve o afastamento deles, pelo menos isso já foi feito. Mas isso é o mínimo que deveria ser feito depois disso que aconteceu. O mínimo. É o mínimo que deveria ser feito. Mas eles fizeram isso aconteceu, só que o Santos não vai ter deixado de ser prejudicado. O Santos não deixou de ser prejudicado. O Santos não deixou de ser prejudicado, por mais que isso tenha sido feito. Enfim, né? O Santos perdeu ponto à toa por conta dessa roubalheira, por conta desse roubo, por conta dessa vergonha que estão fazendo com o Santos. E agora tá todo mundo revoltado com a arbitragem, todos os santistas mandando a arbitragem ir tomar suco de caju, mandar a arbitragem ir para aquele lugar, mandar a arbitragem ir pra ponte que caiu, né?
Sim, e é de entender, tem que entender e tem que se manifestar contra mesmo, porque é impressionante como o Santos está sendo prejudicado por essa arbitragem. Essa arbitragem está estragando o futebol, ou melhor, não está estragando, já estragou o futebol. O VAR que veio para ajudar, que veio com a finalidade de ajudar, na verdade só está atrapalhando e só está roubando os times, em especial o time do Santos. Então é horrível, é pífio, é inadmissível o que estão fazendo com o time do Santos. É impressionante. É impressionante. Na verdade, eu não tô nem aqui analisando o jogo, eu tô aqui desabafando. Né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Não é nem analisar o jogo, é desabafar. É desabafar. Não é analisar o jogo, falar de como o jogo foi. É desabafar. O Santos fez um bom jogo. O Santos fez um bom jogo. Mas foi prejudicado. Eu, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Sabe, é um jogo assim, Santos e Flamengo, né? Do jeito que o Flamengo tá, do jeito que o Santos tá, assim, dos momentos que os dois times estão passando, se eu não tivesse esse canal aqui, eu não teria nem assistido esse jogo. Eu inventaria alguma coisa pra fazer enquanto o jogo estivesse acontecendo, pra não ficar pensando no jogo e só ficar sabendo o resultado depois, porque eu já esperava o que tava por vir. Mas eu me surpreendi com o meu time. Eu me surpreendi com o meu time querendo enfrentar o adversário de igual para igual, como ele tá acostumando fazer com times que tem um elenco maior, que tem um elenco de mais qualidade. Né? Foi assim contra o Palmeiras, só que o Santos perdeu. Enfim, né? Então o Santos fez a mesma coisa, pelo menos no segundo tempo o Santos fez. No primeiro tempo o Santos esteve mais apagado, o Flamengo jogou melhor, claro que jogou. Mas no segundo tempo, pelo menos foi de igual para igual. Pelo menos assim foi. O Santos quis encarar o Flamengo, né? Mas o Santos foi prejudicado. É impressionante. É vexatório como isso está acontecendo com o Santos. E de tantas vezes seguidas, de tantas formas. Enfim. Então, sinceramente, é isso que eu tenho para dizer, né? E a gente espera que mais alguma providência seja tomada quanto a isso. Porque não é só ficar nesse afastamento da arbitragem, na assistência do André Luiz, no árbitro de campo, e do árbitro do VAR, o Adriano Milkowski. Não é só isso que tem que acontecer, é mais do que isso. Isso é o mínimo que deveria ser feito. E não é só por isso que o Santos deixou de ser prejudicado. O Santos foi prejudicado de qualquer forma. Então, eu espero que mais alguma providência seja tomada. Enfim, né? O Santos tem todo o direito de reclamar. E a gente tá com tanto direito de reclamar por tantas vezes. Essa foi só mais uma, mas foi a que o Santos mais prejudicou. Se não foi a mais, foi uma das que o Santos mais prejudicou. Enfim, eu não tenho nem o que falar aqui. Sinceramente, eu não tenho nem o que falar aqui. Assim, resumindo sobre esse jogo, né? Como eu já falei, se eu não tivesse esse canal aqui, eu nem teria assistido esse jogo. Eu nem assisti esse jogo, assistia porque eu não esperava que o Santos fosse vencer. Mas o Santos teve chance disso acontecer. Isso poderia ter acontecido se o Santos não tivesse sido prejudicado da forma que foi. Se o Santos não tivesse sido prejudicado da forma que foi, o Santos poderia ter vencido esse jogo por 3-2, não teria perdido de 3-2, teria vencido por 3-2, né? E a gente estaria aqui comemorando, mas a gente tá aqui reclamando do que estão fazendo com o nosso time, né? Então é isso. É isso. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Já deixa seu like no vídeo, né, pra pelo menos me ajudar. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, não sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal também pra todos os santistas que você conhece, pra que ele também possa se informar sobre o Santos e se inscrever. Enfim, né, e agora a gente vai ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos de conteúdo do Santos pra vocês. Esperando que mais alguma providência seja tomada, porque é inadmissível o que estão fazendo com o nosso time. Vejo vocês no próximo vídeo.